Bom dia. Jó, capítulo 1. Livro de Jó, capítulo 1. Havia um homem na terra de Uz, e o seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Seus filhos costumavam visitar um aos outros e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passava o período das festas e banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificasse por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados em nome de cada um dos seus filhos, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. E era assim que Jó vivia e procedia. A Bíblia nos fala que existia um homem, o Jó, um homem temente a Deus, um homem honesto, um homem justo, praticava justiça, o homem mais rico daquela parte do Oriente. Tinha 10 filhos, 7 homens e 3 mulheres. Mas Jó tinha a preocupação, sempre quando os filhos deles faziam as festas, convidavam as irmãs, sempre cada um fazia, Jó tinha preocupação, o medo deles estarem errando, deles estar pecando contra Deus. Então, todas as vezes quando terminavam as festas, os banquetes deles, Jó os chamava e os fazia se santificar. E logo depois Jó também oferecia sacrifícios a Deus em prol dos seus filhos. Jó vivia, ele era um homem temente a Deus, ele era honesto, que a Bíblia nos fala. Ele era honesto, era justo, amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o mal. Qual era só o defeito de Jó? Jó vivia com medo o tempo todo. Ele vivia com medo dos filhos dele pecar e vinha a destruição. Ele não depositava sua confiança em Deus. Às vezes nós falamos, nós amamos a Deus, mas nós temos que amar e confiar. Se o filho não confiar no pai, em quem ele vai confiar? Nós, filhos, nós confiamos nos nossos pais terrenos. Muito mais nós temos que confiar em Deus. Jó procurava fazer o que é certo. A única coisa que ele errava era que ele não confiava plenamente em Deus, porque ele tinha medo dos filhos dele estar errando e acontecer qualquer coisa, Deus os destruir. Era um homem que vivia assombrado. Assim também eu vejo pessoas, não, eu tenho medo que isso pode acontecer, eu tenho medo de ficar doente, eu tenho medo de ficar pobre, eu tenho medo de perder o emprego, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Isso é falta de confiança em Deus. Eu tenho medo, de repente, eu perder o emprego e não conseguir pagar minhas contas. Eu tenho medo de repente, pegar uma enfermidade grave aí e não ter cura. Medo. Quando nós confiamos plenamente no Senhor, nós não temos medo. Porque sabemos que tudo que pode nos ocorrer
é vontade ou permissão de Deus. E só pode acontecer se ele assim permitir. Isso só irá acontecer dependendo dos nossos atos. Então, independente de eu ter medo ou não, então eu tenho que confiar no Senhor. Jó era um homem bom, era honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal. Só tinha um defeito: o medo. A falta de confiança em Deus. Este era o problema, não vamos ver mais à frente. Certo dia, os anjos, isto é, os filhos de Deus, vieram apresentar-se perante o Senhor. E Satanás, o acusador, aproximou-se também junto com eles. Eu vejo muitas pessoas falar, não, a maioria das pessoas acredita que existe um combate entre o bem e o mal, que o diabo não pode chegar perto de Deus, Deus não pode chegar perto do diabo, que vive um combate, uma coisa feroz. Não existe nada disso. Tudo é criação de Deus, até o diabo, porque o diabo era um anjo. Tudo é criação. E a Bíblia nos fala, não sabe que temos outros relatos, vamos ver mais à frente. Num dia de reunião, por exemplo, os anjos do Senhor vieram diante do Senhor. Uma reunião tipo para apresentar relatório, tipo de coisa, o diabo veio também. O diabo, ele não vive correndo de Deus ou fugindo de Deus, não. Ele é desobediente. Ele era um anjo. Ele era um querubim ungido. Mas Deus deu liberdade dele até no momento certo. Então, no dia de reunião lá, os anjos do Senhor vieram diante do Senhor. O diabo foi também. O diabo se apresentou diante de Deus. Então Deus questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás lhe deu a seguinte resposta: de perambular pela terra, de ir e vir pelos caminhos do mundo. Tá lá, Deus falou: Satanás, de onde você tá vindo? Falou: tô vindo do mundo, andando pra lá e pra cá, rodeando o mundo, perambulando pela terra, ir e vir. De lá que eu tô vendo o mundo. Indagou-lhe então Deus: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Aí de onde você veio? Satanás do mundo, eu tava rodando por lá. Você viu o meu servo Jó? Homem sério, homem íntegro, que não pratica o mal, que evita o mal, homem justo. Você viu, Satanás? Diante dessas palavras, Satanás contestou a Deus, questionando: será que Jó teme a Deus sem outras intenções? Será, Deus? Aí está falando assim, será que ele teme o Senhor sem outras intenções? Será que ele teme o Senhor só porque o Senhor é Deus? Ou ele tem outras intenções? Ou porque o Senhor lhe dá riqueza? Ou porque o Senhor lhe dá saúde? Será que ele teme o Senhor independente de qualquer coisa? Ainda continua o diabo falando: porventura não ergueste uma cerca protetora em volta dele e de sua família? E de tudo que ele possui? Tu pessoalmente tens abençoado todas as obras das mãos desse homem, de maneira que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Entretanto, estende tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará e blasfemará diante da tua face. Falou: vem cá, será que realmente ele teme o Senhor? É porque o Senhor tem dado cuidado, proteção, ele tem prosperado, os rebanhos dele são enormes, as riquezas, o patrimônio dele. O Senhor tem cercado, tem protegido ele e sua família. Será que ele teme realmente ou só porque o Senhor tem cuidado, protegido ele em tudo? Mas estende a sua mão, fere ele, mexe no patrimônio dele. Vamos ver se ele não vai te amaldiçoar. O diabo desafiou Deus. Então Deus declarou ao acusador: concedo-te poder para destruir tudo que ele possui. Apenas não estenda tua mão contra a pessoa dele. E Satã deixou a presença de Deus. Deus falou: você pensa tudo bem, eu estou te dando poder. Você pode destruir tudo que é dele. Tudo. Só não toca nele. Só não toca na vida dele. Só não toca nele. O restante pode destruir tudo. Eu estou lhe dando poder.
Eu sempre digo, gente, o diabo não passa de um anjo vingador do Senhor. O diabo só pode agir quando Deus permite. O diabo só pode tocar na vida ou no patrimônio de alguém, de alguma pessoa, com a permissão de Deus. Deus falou com o diabo, falou, tudo bem, eu estou te dando poder, você pode destruir tudo que você quiser, só não toca na vida dele. Só não toca na vida dele. O diabo saiu da presença de Deus e foi fazer o que ele gosta de fazer, destruir. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. O diabo obedece às ordens do Senhor. Se nós queremos evitar que o diabo nos ataque, se nós queremos evitar, é só nós obedecer ao Senhor. É só nós amarmos a Ele. E Deus não permite que o diabo nos ataque. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam desfrutando de um banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho, um mensageiro chegou trazendo a seguinte notícia a Jó. Eis que teus bois estavam lavrando a terra e as jumentas pastavam perto deles. Então repentinamente surgiram os sabios e os atacaram e os levaram. Não obstante, eles ainda mataram os teus servos a fio de espada e só eu consegui escapar para poder contar-te o que aconteceu. Então, como Deus deu autorização, deu poder, deu permissão para o diabo agir contra Jó, só não tocar na vida dele. Então um dia estavam todos os filhos de Jó na casa do irmão mais velho, né, do primogênito de Jó, num banquete. Então vem um servo correndo a Jó e fala, olha, trouxeram a notícia, estavam os seus bois lavrando a terra e as jumentas estavam ali perto. De repente os sabeus, né, os inimigos, atacaram todo mundo, roubaram tudo e ainda matou todos os teus empregados. Matou todo mundo e levou tudo que era seu ali, os jumentos, os bois. Só eu consegui escapar. Eu vim de trazer essa notícia. O diabo está agindo já. Enquanto o mensageiro ainda estava falando, chegou outro e exclamou, fogo de Deus caiu do céu, incinerou as ovelhas e os servos e os consumiu. E eu fui o único sobrevivente e vim informar o que ocorreu. Então o que aconteceu? Aquele mensageiro está dando a informação a Jó, de repente chega outro funcionário de Jó. Olha, caiu fogo do céu e consumiu todas as suas ovelhas. Inclusive os outros empregados estavam lá, foi todo mundo consumido, queimado. Eu vejo muito as pessoas falar, não, Deus envia fogo do céu. O diabo também faz isso acontecer. Jesus nos fala sobre isso lá em Mateus. O diabo tem poder, ele engana de tal maneira que até fogo faz cair do céu. Ele fez fogo cair do céu e aquele fogo ele consumiu todas as ovelhas de Jó. Consumiu os empregados de Jó. Deus deu poder a ele. Veio a destruição sobre Jó. Permissão de Deus. Mas se Jó era justo, ele não era um pecador, ele fez isso, Deus permitiu só porque o diabo tentou? Não, porque além Deus só permitiu essa tentação do diabo exatamente para mostrar a Jó quem ele era. Porque Jó tinha tudo, Deus o protegia de tudo, mas ele não tinha plena confiança em Deus, porque ele vivia o tempo todo temendo, com medo. Quando nós estamos com medo, nós estamos na dúvida. Enquanto ele ainda explicava o ocorrido, veio outro mensageiro e disse, os caldeus se dividiram em 3 grupos, atacaram os camelos, levaram, e ainda mataram os teus servos a fio de espada. Só eu escapei para trazer-te essa notícia. Chega outro empregado e fala, olha, os caldeus lá, os adversários, atacaram lá, o povo está tomando conta dos seus camelos. Levaram todos os teus camelos e mataram todos os empregados, tudo que está cuidando dos camelos. Só eu consegui escapar. É ataque simultâneo, ao mesmo tempo, é fogo caindo do céu,
Os caldeus atacando de um lado, os sabeus de outro, e todos destruindo, pegando as coisas de Jó. O patrimônio dele acabando assim em questão de segundos. E, enquanto eles acabavam da informação, chegou outro com a seguinte notícia: teus filhos e tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do teu primogênito, o filho mais velho. E de repente veio um vento forte, um vento do deserto, atingiu com fúria os 4 cantos da casa, que desabou sobre os jovens. E todos eles estão mortos, e eu fui a única pessoa que sobreviveu para lhe contar o ocorrido. Morreu os camelos, ovelha, boi, jumento, tudo. Aí chega o outro correndo e diz: olha, seus filhos estavam tudo no banquete, na casa do teu filho mais velho. De repente veio um vento muito forte, bateu na casa, derrubou a casa sobre eles e todos eles morreram. Eu escapei para dar boa notícia. Todos seus filhos morreram. Jó de repente perdeu todo o patrimônio, perdeu os filhos dele. Todos os filhos dele, os 10 filhos. Acabou, perdeu tudo. Permissão de Deus, vontade de Deus. Eu fico observando as pessoas, que eu tenho visto muitas mães questionarem quando perde um filho ou uma filha, por que Deus permitiu, por quê? Vamos examinar nós mesmos, não é questionar a Deus, não. Nós sabemos que Deus vive pela palavra dele. Nós vamos ver, durante 48 capítulos, né, de Jó, as lamentações dele, o falso consolo dos amigos, e vamos entender. A partir ali do capítulo 8, nós vamos ver quando Deus aparece para ele e vai lhe explicar tudo, mostrar para ele que ele não conhecia Deus. Aí quando ele vai chegar no ponto e falar: não, é mesmo, eu não conhecia o Senhor, eu só conhecia de ouvir falar. Agora eu estou vendo, agora eu estou conhecendo. Nós também somos assim. Nós não conhecemos a Deus. Nós falamos, nós somos religiosos. Nós queremos questionar as decisões de Deus. E não deveria, sendo que nós deveríamos questionar nós mesmos. Deveríamos questionar os nossos erros. É isso que nós deveríamos fazer. Deus escreve certo por linha certa. E o que ele faz está na sua palavra. As pessoas criam teoria, não. O diabo está ali, queria atacar, Deus não queria, mas o diabo atacou e venceu. Se o diabo está vencendo Deus, Deus não quer que o mal me aconteça. O diabo vem e faz o mal, esse Deus está muito fraco, então isso não serve para ser Deus. Quem tem que ser Deus é o diabo. O diabo está vencendo. Ah, não, Deus não queria o diabo, não, negativo. O diabo não passa de uma espécie de anjo vingador do Senhor. Ele só faz aquilo que Deus permite, aquilo que Deus manda. O diabo tocou em tudo que Jó tinha, porque Deus permitiu, pode acabar com tudo. Inclusive com os filhos de Jó, destrói tudo. Mas não toca nele. Até agora, nós vimos que tem 2 coisas que o diabo não tocou. Foi na saúde, na vida de Jó e na esposa de Jó. Os filhos dele foram. Os bens, sim. Jó e a esposa, não. Ao ouvir tudo isso, Jó levantou-se, rasgou o manto que vestia e foi raspar a cabeça. Logo em seguida, ajoelhou-se, encostando o rosto no chão em sinal de humildade e adoração diante de Deus. E exclamou em oração: nu deixei o ventre da minha mãe e nu partirei da terra. Deus deu, Deus o tomou. Louvado seja o nome do Senhor. E em todas as suas atitudes, Jó não errou nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Ele teve a sabedoria, ele não culpou a Deus, ele não questionou a Deus. Como a maioria está ali: ah, não, por que Deus? Por que aconteceu isso? Por que eu tenho essa enfermidade? Por que eu tenho essa doença? Por que eu não consigo dinheiro para pagar isso? Por que meu filho está assim? A minha filha está assim? Por que a minha vida assim? Religiosos fazem isso.
Quando ele recebeu a notícia, ele se humilhou, raspou a cabeça, que era um sinal claro de humilhação. Rasgou suas vestes, sinal de humilhação. Se ajoelhou, rosto no pó. Falou, não, nu, eu saí do ventre da mãe, eu vim nu pro mundo. Nu também eu vou. Eu não trouxe nada e também não vou levar nada. Ele não culpou a Deus, ele glorificou o Senhor. Nós temos que aprender a glorificar a Deus em todo tempo, em toda situação, não importa o que nos aconteça. Ah, tá acontecendo mal, glória a Deus. É vontade, é permissão dele. Ele não culpou a Deus. A Bíblia não fala que agora no último versículo 22 do capítulo 1, em todas as suas atitudes, Jó não errou nem pecou e também jamais culpou a Deus por revés algum. Nós gostamos de culpar, acusar, fiscalizar Deus. Aconteceu um terremoto, morreu não sei quantas famílias, mas, oh Deus, eu não entendo por quê. Um tsunami, por quê? Uma tempestade, um acidente de carro, um avião que caiu, Deus, por quê? Vamos examinar. Não podemos culpar Deus, não. Ele é o Senhor. Ele é o soberano. Ele age pela palavra. Se acontecer alguma coisa, tem um motivo. Aí só temos que saber. Jó, capítulo 2. Em outro dia, os servidores celestiais, voltaram a se apresentar perante Deus, o Senhor. E Satã, o acusador, também estava entre eles para da mesma maneira ser ouvido por Deus. Outra reunião, outra vez, os anjos reunidos diante do Senhor, apresentaram, trazer seus relatórios. O diabo também foi. Satanás, o anjo caído, foi também. Porque tem que ir. Cada um tem um fim específico. Ou às vezes nós cremos na nossa mente que o diabo está escondido de Deus. Deus não consegue pegá-lo, capturá-lo. Mas a Bíblia nos fala que Deus deu liberdade dele agora, mas no momento certo ele será preso. Um anjo somente o prenderá, virá concorrente e prenderá. Deixará preso por 1000 anos. Não existe essa fuga desenfreada, não, o diabo fugindo, Deus atrás, não. Esse combate não, só existe um soberano. Só existe um que manda, que tem poder. E este é Deus. O diabo novamente apresentou na reunião. Então Deus questionou a Satanás: de onde vens? E Satanás lhe deu a seguinte resposta: de perambular pela terra, de ir e vir pelo caminho do mundo. Ah, tô lá na terra, andando pra lá e pra cá, vendo. Indagou-lhe Deus: observaste o meu servo Jó? Em toda a terra não há ninguém como ele, ser humano íntegro e justo, que ama e teme a Deus e se desvia do mal. Jó se mantém íntegro, apesar de haver tentado me instigar contra ele, a fim de castigá-lo sem motivo. Flávio, tá vendo? Você viu Jó, meu servo? Homem íntegro, honesto, evita o mal, procura praticar a palavra de Deus. Você não tentou ele me colocar contra ele, você não conseguiu. Mesmo eu te deixando, você tirando tudo que é dele, ele não se levantou contra mim, ele não falou contra mim. Você é um homem íntegro. É um homem honrado. Perdeu tudo, mas não falou nada contra mim. Ele não se levantou contra mim. Diante do que declarou Satanás, é porque não tocaste na pele dele. Pele por pele, tudo quanto um ser humano tem, ele dará para salvar sua vida. Ora, estende a tua mão agora mesmo e toca-lhe nos ossos e na carne, e ele prontamente te amaldiçoará e blasfemará da tua face. Então Deus declarou a Satanás: eis que meu servo está entregue em tuas mãos, contudo, poupa-lhe a vida. Satanás falou: tudo que o ser humano tem é pele com pele, osso com osso, toca na saúde dele, toca no corpo dele para ver se não vai te amaldiçoar. Toca nele. Deus falou: eu não estou dando poder, autorização. Pode tocar nele o que você quiser. Só não tira a vida dele.
Só não tira a vida de Jó. O resto você pode fazer o que você quiser. O diabo está tentando mostrar que Jó não era fiel. Aí nós falamos, gente, o diabo pode fazer isso se Deus que dá poder. Nós não vimos lá em 2 Coríntios, quando Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, um enviado de Satanás. Deus permitiu que Satanás enviasse, colocasse o espinho, um ferimento, uma doença, uma enfermidade na vida de Paulo. Satanás agiu na vida de Paulo com autorização de Deus. E aqui nós vemos a mesma forma. Ele falou, pode fazer, coloca doença, o mal que você quiser na vida dele. Você só não tira a vida dele. Nós estamos vendo já perdendo tudo. E agora vamos ver que ele, além de tudo, perde a saúde. Saiu, portanto, Satã, o acusador, inimigo da presença do Senhor, e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis, que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. Então Jó lançou mão de um caco de cerâmica e com ele coçava-se raspando suas feridas sentado sobre as cinzas. Então, aproximando-se a esposa de Jó, demonstrou-lhe, deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. No entanto, ele afirmou, mulher, tu falas como uma louca. Porventura recebemos de Deus apenas o bem que desejamos e não também o infortúnio que ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não fizeram vacilar e pecar. O diabo veio e tacou enfermidade, tacou feridas neles da sola do pé ao da cabeça. Jó pegava um caco de telha, o caco que estava raspando, todo enfermo, todo doente. A mulher dele, porque Deus só não deixou tocar nele e na esposa dele. Não deixou tirar a vida dele e nem tocar na esposa. Os filhos perdeu tudo, o patrimônio perdeu tudo, ele está pobre, sem nada. Ele perdeu inclusive a saúde. Agora a esposa dele, a carne da carne. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Essa ainda chega para ele agora, agindo com uma mulher rixosa. Fala, deixa de ser teimoso, rapaz. Amaldiçoa Deus, suicida, morre, acaba com isso. Ele falou, rapaz, você está falando igual uma louca. Você fala como uma louca. Nós não podemos receber só as coisas boas de Deus, não. Nós temos que receber tudo. Ele era consciente que tudo, absolutamente tudo, vinha a partir de Deus. Que era ele que comandava. Não receber apenas o bem, não desejamos também o fortuna que ele nos permite. É o que ele disse. Temos que receber tudo que Deus deseja ou permite. Então vejo pessoas mais lamentando que vem qualquer probleminha. Ah, não sei por que Deus está fazendo isso. É o diabo. Só pode agir se Deus permitir. Vai examinar sua vida. E 3 amigos de Jó, ouvindo falar da desgraça que se abateram sobre ele e sua casa, vieram visitá-lo, partindo cada um da sua região, pois haviam combinado de vir prestar-lhe alguma solidariedade e consolo. Elifaz da cidade de Temã, Bildade de Suá e Zofá de Naamate. Eles o avistaram à distância, contudo mal puderam reconhecê-lo e romperam-se em lamentação e profundo choro ali mesmo. Em desespero, cada um deles rasgou seu manto e lançou sobre a terra a própria cabeça. E ficaram sentados no chão na companhia de Jó durante 7 dias e 7 noites seguidos. E nenhum deles dizia a Jó qualquer palavra, pois ao contemplar seu grande sofrimento não encontrava forças para dizer nada. 3 amigos de Jó, de lugares diferentes, ficaram sabendo da desgraça que tinha acontecido sobre ele. Tinha perdido tudo, todo o seu patrimônio, perdido os filhos, perdido a saúde. Vieram de longe para consolar. Combinaram de encontrar lá, né? Foram consolar. Aí quando chegaram já distante, quando viram Jó, já nem reconhecia mais de tal, era a fisionomia de Jó todo doente. Eles chegaram e ficaram ao lado de Jó. Não tinha palavras para falar, ficaram ali 7 dias e 7 noites sem falar nada. Não tinha palavra, não tinha argumentação para falar. Eles vieram com a intenção de consolar.
Nós vamos ver se eles saberão consolar. Porque às vezes nós queremos consolar, mas na verdade nós acusamos. É isso que nós temos que fazer, saber. Nós temos que saber que existe um Deus. Ele tem o comando de tudo. O mal ou o bem só pode vir sobre a vida com a permissão dele. Ele disse em Isaías: eu crio a luz, eu faço as trevas. Eu faço bem, eu faço mal, é ele. É Deus. Ele tem o comando de tudo. Antes de nós estarmos pelejando, tentando entender de maneira diferente, vamos entender realmente a palavra de Deus, vamos aprender a glorificar Ele em qualquer situação. Nós concluímos aqui, hoje lemos até Jó capítulo 2. Amanhã, querendo Deus, daremos continuidade a partir do capítulo 3. Vamos continuar lendo sobre a vida de Jó, o sofrimento deste homem de Deus. E entender melhor isso. Qualquer dúvida, busca uma resposta aqui. Por isso, em todo tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Até um bom dia.